Bom, galerinha do Entenda BNCC, novamente aqui com o professor Rosmário, da disciplina de Língua Portuguesa. Já estamos aí na metade, né? Aí dos nossos assuntos, mas, professor, uma das discussões durante as versões da base foi a famosa alfabetização já nos anos iniciais, primeiro e segundo ano. De tanto que nesses 2 anos temos 41 objetos de conhecimentos e 55 habilidades a serem desenvolvidas. Nesse processo básico de alfabetização, foram elencados 7 processos, né? Que estão, quem está nos acompanhando, pessoal, na página 89 da base. O professor poderia comentar aí sobre esses processos? Até antes, professor, até para facilitar aos professores que estão nos assistindo agora, essa melhor compreensão desses 7, né? Vamos lá, professor? Então, muito bem. Os 7 processos sobre a alfabetização estão de mãos dadas com a ortografização, que a gente já tinha comentado. Ok, sim, já. Tá? A criança ou o aluno, ele já tem uma linguagem que chamamos de gramática internalizada, né? Ou seja, tudo que ele escutou... aquele que já ouviu. Isso. No ambiente familiar. No ambiente familiar e tal. Ok. Né? Então, por exemplo, ele sabe como ele vai falar, não que ele tenha estudado, mas Sim. ele tem graças a essa linguagem. Não é? Para que ele possa escrever esta língua que fala e possa até aprender ainda mais sobre a língua portuguesa, como é o esperado, né? Por tantas habilidades e objetos de conhecimento que ele vai ter na vida estudantil, o processo começa pela diferenciação, digamos assim, de simples desenhos. Que esse desenho pode ser aí para a questão de símbolo das letras? Sim, né? Entendi. Para o símbolo da letra, né? Então, o desenho... não é um desenho, não. Símbolo, letra, tá? Que vai ajudar tanto na escrita, na pronúncia das palavras, né? Na hora da leitura, e acentuação, pontuação, também entra aí nesse primeiro processo. Sim, não que a criança vá aprender a pontuar, né? Não é nesse sentido, não né? é nesse sentido, tá? Na sequência, nós temos o desenvolvimento e a capacidade de reconhecer a grafia, tá? As palavras e até mesmo rótulos que vai ajudar na fluência da leitura, tá? Lembrando mais uma vez, né? Então, olha o campo que nós estamos trabalhando, Sim. puxando para a vida dele. Nos próximos 2 processos, nós temos o conhecimento do alfabeto, propriamente dito, e a percepção dos sons de cada letra e como é formado cada som. Então entra também a formação do som. Do som, né? Aí a gente já pode até falar da fonética. Da fonética. Né? Que o aluno vai... E veja que nós estamos seguindo o processo, né? Ele está indo por partes até para acompanhar a questão da criança. É como você já falou aí na pergunta, primeiro e segundo Primeiro e segundo ano. que nós temos, tá? No 5º processo, a relação fonema-grafema, né? Ou seja, o som e a letra, a grafia ali no caso, né? Nos diz que ele já consegue, digamos assim, então, esse processo, ele consegue conciliar o som com a letra. Então, veja, antes ele só reconhecia o som, antes ele só reconhecia a letra, agora ele já junta esses dois, né? E reconhecendo o som com a letra, ele pode, digamos assim, diferenciar dependendo do contexto, né, em questão e trazendo mais uma vez o cotidiano da criança para a sala de aula.
Só lembrando, na página 89, diz lá, construir a relação fonema-grafema, a percepção de que as letras estão representando certos sons da fala em contextos precisos. Até a gente, os professores que são da área da língua portuguesa, mas todos sabem que quando a gente vê uma palavra, né, necessariamente não é porque a palavra tem, por exemplo, 10 letras e vai ter 10 sons. Né? E daí ele vai, a partir do momento que o aluno vai seguindo esse processo, ele viu uma palavra que ele viu lá e tem um dígrafo, né? A gente sabe, 2 letras que tem um som e um só. Ele vai começar a pensar em outras, tá? E quando ele pensa em outro, ele já fala, levanta a mão, professora, então é nesse... Professor, quando eu estou falando aqui, eu já lembrei da outra palavra que tem o mesmo som. E ele vai associar com o grafema que está escrito ali, tá? Isso nós temos aí no 5º processo. No 6º, que não é tão longe do 5º, em questão de explicação, a gente já parte para sílaba em seus mais diversos contextos, sabendo que agora já são bem mais as possibilidades. Ou seja, ele via a letra, ele já está reconhecendo o som, agora ele vai perceber o som da sílaba em si e essa união das sílabas, tá? Nesse processo. E por fim, nós temos o 7º processo, encaixar o 5º e o 6º dentro de uma língua. Lógico, né? Voltando-se para a língua portuguesa, em que compreende-se que a língua é específica e por isso segue uma sequência de sons e também de grafemas, sílabas e palavras para que a linguagem aconteça e seja compreendida, tanto oralmente como verbalmente. Ou seja, ele aprendeu, ele conseguiu perceber o som, ele consegue perceber o som, ele vê o som no grafema, ele junta os dois, ele consegue agora juntar mais grafemas, formando outros sons e assim outras palavras. E aí, eu até pediria para vocês, colegas professores, que mostrem a nossa língua portuguesa com mais evidência, mostrar os sons, e aqui a gente já parte até para a questão da variação, que nós podemos trabalhar aí já nessas primeiras séries também, né? E oralmente e verbalmente, ok? Para a gente poder entender o processo. Só fazendo um gancho aqui de uma habilidade ou de 2 habilidades, tem uma que é no 2º ano, né? Planejamento de texto oral e exposição oral, que diz lá, para quem nos acompanha, EF 02 LP 24. Planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, relatos de experimentos, registros de observação, entrevista, dentre outros gêneros do campo investigativo, que possam ser repassados oralmente por meio de ferramentas digitais, em áudio ou vídeo, considerando a situação comunicativa e os temas, assuntos, finalidade do texto. Né? Eu acho que deixa bem claro, né? Sim. E isso no 2º ano, né? 2º ano traz esse, e na questão até da produção, a produção de texto oral, que é o mesmo ano, só que é a número 19, que diz lá, planejar e produzir em colaboração, de novo, com os colegas e com a ajuda do professor, notícias curtas para o público infantil, para compor jornal falado que possa ser repassado oralmente ou em meio digital, em áudio ou vídeo, dentre outros gêneros do campo jornalístico, considerando a situação comunicativa e o tema assunto do texto. Né? Para que melhor exemplo que o nosso? Não é verdade? Aqui agora, a gente poder fazer isso com o aluno.
Então, nada impede que você coloque essa habilidade em prática dessa produção, de você fazer uma entrevista ali e que o aluno perceba a questão oral e, na sequência, a questão verbal. Ele poder escrever. Certo? Certíssimo. Então, a partir dos 7 processos que nós temos aí, né? Então, voltamos para ortografização. Essa palavra é ortografização. E podemos começar a trabalhar, então, com a variação da língua. Tanto oral como escrita, os tipos de relação fono-ortográficos, né, do Brasil e as particularidades da nossa língua portuguesa. Lembrando sempre a regionalidade, né? Por isso que a base diz o que fazer e não como fazer. Como fazer, exatamente. Bom, pessoal, mais um bloco encerramos, né, professor? Mais um bloco encerramos. E no próximo daremos sequência ainda à questão dessa habilidade ainda do primeiro e segundo ano. Sim. Aguardem e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.